Invocando a proteção divina em nome do povo brasileiro, declaro abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES. Informo aos senhores parlamentares que estão disponíveis cópias da ata da 8ª reunião ordinária da comissão realizada no dia 3 de setembro. Indago ao plenário se há necessidade de leitura da ata. Peço dispensa, presidente. Agradeço ao deputado Betinho Gomes. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Expediente. Dou como lido o expediente, tendo em vista a distribuição do resumo das correspondências recebidas na última semana e a publicação desse extrato na página da comissão. Cópias dessas matérias poderão ser solicitadas pelos membros da CPI à Secretaria da Comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do eminente deputado Reginaldo Lopes. Senhor presidente, nos termos do artigo 83, inciso 2, a linha A, combinado com o artigo 160 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeremos a alteração da ordem dos trabalhos, dando-se preferência para apreciação dos requerimentos itens número 12, requerimento 111/2015, do senhor Arnaldo Jordi, e número 10, requerimento 83/2015, do senhor João Galberto. Sobre os demais itens da ordem do dia, vamos respeitar as alterações aprovadas anteriormente pelo plenário desta comissão. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, deputado Reginaldo Lopes. Peço apoio aos colegas para que a gente possa fazer essa inversão e apreciar esses dois requerimentos. Indago se alguém deseja encaminhar contra o requerimento. Lembrando que o item 12 é o requerimento 111, que requer que sejam tomadas as providências necessárias à convocação dos senhores Wesley Batista e Joesley Batista. E o item número 10, do senhor João Galberto, requer seja submetido à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito, pedido de ordem formular de convocação do senhor Taiguara Rodrigues dos Santos. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam o requerimento do eminente deputado Reginaldo Lopes, permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, inversão de pauta, pô. O 21 era o meu, pô. Você está manobrando aí para o 21? Ordem do dia. Conforme deliberação de vossas excelências, passemos então ao item número 12. Requerimento número 111/2015 do senhor Arnaldo Jordi. Requer sejam tomadas as providências necessárias à convocação dos senhores Wesley Batista e Joesley Batista, principais acionistas da JBS. Presidente, questão de ordem. Tem um requerimento também do deputado Bebeto. É importante fazer Nós temos 3 requerimentos de igual teor. O item número 7 da pauta, do senhor Carlos Melles. O item... É o 4, 12. 11. É o item 4 da pauta, requerimento número 44/2015, do senhor Carlos Melles. O item 12 da pauta, do senhor Arnaldo Jordi. E o item número 21, do senhor Bebeto, que requer seja submetido à deliberação do plenário, também a convocação do senhor Wesley Batista e do seu Joesley Batista. Pedindo preferência pelo do Bebeto juntamente com os outros dois demais. Não, estão todos juntos agora, todos apensados. Vossa Excelência quer encaminhar o requerimento, deputado Bebeto? Indago se alguém deseja fazer encaminhamento de votação. Não havendo quem queira discutir, passo em votação. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam o requerimento de convocação, permaneçam como se encontram. Não. Aprovado. Rejeitado. Está rejeitado. Não, tá rejeitado. Nominal, rejeitado. Presidente. Nominal, presidente. Verificação. Verificação nominal solicitada pelo deputado Bebeto. Vossa Excelência vice-líder, deputado Bebeto. Verificação. Para a assessoria, então, providenciar a votação nominal no painel. Presidente, enquanto... Deputado Bebeto, com a palavra. Abrir mão de encaminhar o nosso requerimento, considerando que esta comissão, por exaustivo debate realizado e a fim de se dissecar dúvidas relativamente àquilo que é objeto desta comissão,
que são exatamente a ideia que aqui prevalece de empréstimos vinculados do BNDES à promoção de financiamentos de campanha, e tendo sido o JBS objeto de debate de uma série de questionamentos desta comissão, os senhores e senhoras deputados têm a oportunidade ímpar de passar a limpo esta realidade. Não vejo qual o temor ou a manobra regimental aqui adotada para não trazer a esta comissão o senhor Joesley e o senhor Wesley. Esta casa tem uma rara oportunidade de dar uma demonstração pública à sociedade de que os fatos que estão sendo divulgados e sobejamente divulgados pela sociedade, pela imprensa, dando conta, inclusive, de que 40% do resultado líquido do ano de 2013 foi investido em campanha com mais de 360 milhões pelo JBS, todos nós que dizemos que queremos passar a limpo este país, temos uma oportunidade de trazer até para que esta casa não sofra um enxovalhamento como está a sofrer, dando conta de que JBS domina esta casa pelos seus parlamentares. Portanto, trazê-lo aqui é uma oportunidade. E os deputados que reclamam, e eu estou falando de todos os deputados, inclusive desta comissão, todos nós, que desejamos que estes fatos sejam dissecados amplamente, temos a oportunidade de aprovar o requerimento, não derrotar o requerimento, aprovar a manobra. Nós entendemos. Agora, cada um dos seus senhores e senhoras parlamentares tem a oportunidade de dizer o que pensa, botando as suas digitais, se querem trazer ou não, Wesley, se querem que esta CPI cumpra o seu papel de investigar integralmente ou não. Então, portanto, essa votação nominal tem este caráter. Agradeço, deputado Bebeto, e ouço o deputado Paulo Magalhães. Senhor presidente, senhores deputados. O processo de votação está em curso. Peço às senhoras e senhores parlamentares que possam já manifestar o seu voto. Deputado Paulo. Senhor presidente, senhores deputados, o deputado Bebeto generalizou um posicionamento. Eu não tenho porquê, não tenho nenhuma ligação com Friboi nem quem quer que seja, e o meu voto foi e vai ser claramente dentro das minhas convicções. Acredito que o deputado se precipitou quando generalizou a sua posição. Mas, como eu tenho por ele uma admiração muito grande, vou perdoá-lo, porque sei que ele não quis atingir a todos. Obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Paulo. Deputado Davidson Magalhães. Então, não. Sim pela aprovação do requerimento, não pela derrubada do requerimento. O item 12 da pauta. Senhor presidente, Deputado Davis. senhores deputados, minha vida política nunca foi ligada a empreiteira de qualquer tipo. Portanto, eu fico bem à vontade para votar. A discussão sobre a conveniência ou não diz respeito a outra avaliação em relação aos andamentos dessa CPI. Portanto, eu farei o meu voto contrário, sem ter nenhum tipo de relação com nenhum dessas empreiteiras. Aliás, hoje, no pronunciamento que fiz no plenário, demonstrei com os números do Tribunal Superior quem é que foi o maior beneficiado com os recursos das empresas que recebem ou receberam financiamento do BNDES. Isso está explicitamente lá na lista do TSE para ver quem efetivamente foi o beneficiado com esse tipo de recurso. Então, nesse sentido, eu fico bem à vontade. Claro que cada um faz o seu pronunciamento em relação às suas convicções políticas, mas quero dizer que a minha convicção é em relação ao andamento dessa CPI. Agradeço, Vossa Excelência. Eu ouço o deputado Arnaldo Jordi.
Senhor presidente. Eu sei que ele não é empreiteiro, mas também sei o que é empreiteiro. Por isso que eu falei que quem recebeu os recursos, quem foi mais beneficiado, está lá no TSE, das empresas que receberam financiamento do BNDES, que não foi só a JBS, foi também as grandes empreiteiras do país. Portanto, eu quero deixar bem claro qual foi a posição adotada. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Arnaldo Jordi, na sequência, deputado Betinho. Senhor presidente, eu queria, nessa brevíssima manifestação, resgatar um pouco o que foi o debate feito na sessão passada desta comissão. Na sessão passada, eu e outros parlamentares se sentiram incomodados com especulações feitas na imprensa, e eu não sou daqueles que se move por especulações de imprensa, mas neste caso não foi a primeira, de que a CPI era a CPI do faz de conta, e que tinha havido um grande acordo para não se convocar empresários e políticos nesta CPI. Como o PPS, por mim aqui representado, não participou de acordo nenhum, eu fiz questão, com todo respeito aos demais deputados, fiz questão de levantar uma questão de ordem, antecipei pessoalmente para Vossa Excelência e depois expus publicamente de que eu estranhava esse tipo de comentário e achava ruim esse tipo de especulação em torno da CPI, que até então, vamos aqui francamente falar, até agora nós só ouvimos propaganda institucional do BNDES. Tá certo? O que fez, inclusive, esta mesma comissão revisar, eliminando alguns dos seus ex-presidentes e diretores, etc. e tal, admitindo que estavam em excesso. E assim sendo, eu apresentei, junto com outros deputados, o deputado Bebeto também, 3 requerimentos, conseguimos as assinaturas suficientes nesses 3 requerimentos, e por um acordo feito, provocado pelo deputado André Moura e chancelado por Vossa Excelência, presidente, nós ficamos de apreciar esses requerimentos hoje, não é? E, mais uma vez, essa especulação na mídia de que esta é a comissão parlamentar de inquérito do faz de conta, de que nós não vamos aqui apurar coisa alguma, e eu acho que nós temos pelo menos esses casos que são abundantemente, flagrantemente visíveis, que envolvem o mérito, a natureza desta comissão parlamentar de inquérito. Então, não há nenhuma estranheza, nenhuma inconveniência, nenhuma absurdez, nenhuma impertinência em nós aprovarmos alguns desses casos que são emblemáticos. Um deles é o grupo JBS. O outro, o senhor Ike Batista. O outro, o senhor Dalto Avancini, que já delatou na Justiça Federal que, para obter parcela dos recursos do BNDES, do financiamento do BNDES, teve que superfaturar obras da maior obra do PAC e pagar propina para partidos para obter 16%. Está lá na delação premiada. Então não há como esta CPI não ouvir, na minha opinião, esses personagens que já estão sendo investigados em outras esferas institucionais da República. E eu lamento quando se escora no argumento da conveniência. Qual é o momento da conveniência? Nós temos que aprovar, nós já temos um calendário aqui aprovado e vamos seguir pelo que disse Vossa Excelência, e eu estou de acordo com isso. Vamos seguir esse calendário. Portanto, esses empresários que estão sendo aqui objeto de convocação vão ficar para o final da fila, mas nós temos que sinalizar que nós não estamos, senão eu acho que essa CPI perde o seu foco se a gente ficar com essa proibição absurda, extemporânea, sem sentido algum, de ouvir pessoas que já estão, inclusive, respondendo pelos seus supostos envolvimentos em outras esferas de instituição para a República. Por isso eu faço um apelo aos nobres pares que nós possamos dar uma satisfação da razão de ser desta CPI, aprovando o requerimento, esses requerimentos que estão sendo objeto de apreciação em tela aqui neste momento da votação. Agradeço, Vossa Excelência. Antes de proclamar o resultado, deputado Betinho Gomes. Senhor presidente, eu gostaria de incorporar integralmente a fala do deputado Arnaldo Jordi, porque entendo que, e também a consideração feita pelo deputado Bebeto, porque entendo
da necessidade, e nós ouvimos também essas pessoas, esses empresários que estão contido sua convocação a partir desses requerimentos. Veja, presidente, colegas deputados e deputadas, não há nenhum julgamento de valor nesse instante em relação a essas figuras. O que nós queremos é ter clareza de como se procedeu essa relação entre BNDES e empresários, sem antecipar juízo de valor. Portanto, acho que não há nenhum absurdo em trazer essas pessoas aqui para que nós possamos ter essa conversa, esse diálogo, para que a gente possa apreciar informações e tirar dúvidas. E a CPI precisa deixar claro para a sociedade que deseja fazer, porque na medida que esses dois requerimentos não são aprovados, evidentemente que nós vamos ter muita satisfação a dar, porque não vai ser compreendido pela população que está lá fora. De toda forma, eu gostaria de deixar registrado que o PSDB está acompanhando a votação favorável à convocação. Agradeço, Vossa Excelência. Vamos proclamar o resultado, por gentileza. Alguém não votou? Deputado Fábio Reis. Enquanto isso, o ministro Carlos Melles com a palavra. Obrigado, presidente, colegas deputados. Eu queria também passar aqui a Vossa Senhoria o seguinte: a não convocação e aprovação desses requerimentos é a negação da CPI. Nós tivemos aqui, eu vou passar uns dados aqui para ver, se não a promiscuidade, mas a condição amoral. O Banco Fibria tem 4 milhões de doação. O JBS, 361 milhões, além do BNDES Par, que é o maior acionista do banco. Nós temos a Braskem, 28, quase 30 milhões de doações em campanhas. A Copasa, que eu vou fazer um requerimento para a Copasa de Minas Gerais também, 13 milhões. A Embraer 3, a Gerdau 27, a Klabin 2, a Tractibel também 6 milhões. E a Vale do Rio Doce 16 milhões. Se nós não tivermos essa clareza e a transparência aqui na CPI de ouvir as pessoas beneficiadas e os vasos comunicantes políticos que esse ambiente traz, nós não teremos motivo para estar aqui sentados numa CPI do BNDES. Portanto, se não aprovarmos esses requerimentos, é a negação, obviamente, da nossa existência da CPI. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Edio Lopes. Excelência, para promover o seu importantíssimo voto. Depois do deputado Edio, nós vamos proclamar o resultado. Assessoria, por gentileza, para a proclamação do resultado. Não 15, 9 sim. Estão rejeitados os requerimentos que pedem a convocação do senhor Wesley Batista e Joesley Batista, principais acionistas do JBS. Passa-se o próximo item da pauta, requerimento número 83 de 2015, aprensado o requerimento número 110 de 2015, senhor Arnaldo Jordi e do deputado João Galberto. Requer seja submetida à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito, pedido ora formulado de convocação do senhor Taiguara Rodrigues dos Santos, para prestar depoimento na condição de testemunha. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, deputado João Galberto. Presidente, eu não pedi inversão de pauta. Mas foi o deputado Reginaldo Lopes que pediu, nós aprovamos, Excelência. Eu sei, mas por que fez a inversão de pauta? Foram 2 itens que foram solicitados a preferência de votação. Mas quem pediu a preferência? O deputado Reginaldo Lopes, eu coloquei em votação, inclusive o requerimento dele já foi aprovado. Olha, é bom que todos presentes aqui estão percebendo quem quer e quem não quer convocar essas pessoas.
É só a imprensa viu como o PT votou. Esse Taiguara, que pediu a inversão de pauta também, é um ex-cunhado do presidente Lula, é considerado sobrinho do presidente Lula, pelas obras que ele conseguiu, um rapaz que nos últimos anos foi muito bem sucedido. Eu acho que a gente tem que investigar isso. Agora, todo mundo aqui está percebendo a manobra que o PT está fazendo. Inverter exatamente duas pessoas, talvez que o PT não queira. Esse rapaz é um ex-cunhado de Lula, ele é irmão de uma ex-mulher do presidente Lula, e que parece que as pessoas não querem aprovar para ele vir aqui. E todo mundo sabe o envolvimento dele com essas obras em Angola, em Portugal, inclusive está sendo investigado lá também pelo governo de Portugal, pelo Judiciário de Portugal. Então eu peço a aprovação dos pares, que é uma pessoa importante para a gente aprovar. Para encaminhar a votação, deputado Edio Lopes. Senhor presidente, nós queremos uma vez mais deixar claro a nossa posição nessa comissão. Nós aqui não somos contra a convocação de quem quer que seja. Agora, é preciso estabelecer fatos, é preciso pontuar de forma bastante clara o do porquê está se convocando alguém para vir a esta CPI. Porque eu entendo, senhor presidente, que convocar aqui diretores de empresas sem que tenhamos um fato determinado, um fato consistente, para que ocorra a razão da convocação, é, primeiro, colocar a empresa em risco. Essas empresas têm acionistas, essas empresas têm créditos, essas empresas têm interesses que a simples convocação numa CPI dessa já pode estabelecer enormes prejuízos a estas empresas. Portanto, nós não somos contra a convocação de ninguém, mas é preciso que o requerente traga aqui fatos claros e determinantes. Sem essa condição, não há que se falar em convocação só porque eu acho, só porque é parente ou aderente de quem quer que seja. É preciso estabelecer fatos claros. Agradeço, deputado Edio Lopes. Concedo a palavra ao deputado Betinho Gomes. Senhor presidente, se essa argumentação do deputado Edio for levado a cabo, nós não vamos poder mais convocar ninguém aqui. O que nós queremos é ouvir as pessoas sem estar fazendo juízo de valor nesse instante. É ouvir, é saber de informações que nós estamos querendo apurar. Não há uma condenação, não há uma acusação sendo feita ainda por ninguém aqui dessa CPI, mas são elementos que a sociedade precisa saber, porque o BNDES fez vastos financiamentos para esses grupos empresariais e a nossa tarefa é apurar essa informação. Portanto, eu quero discordar completamente do argumento do deputado Edio Lopes e pedir que nós possamos aqui convocar os empresários. Agora, no caso, a sugestão do deputado João Gualberto, também achamos fundamental que essa figura venha aqui fazer seu depoimento, porque há relações de tráfico de influência contra o ex-presidente Lula e o seu Taiguara teria sido um braço para operar essas relações. Agradeço, deputado Betinho. Como autor, concedo a palavra ao deputado Arnaldo Jordi. Na sequência, Vossa Excelência, delegado Edson. Senhor presidente, eu acho que esta comissão parlamentar de inquérito, ela, pelo argumento de alguns dos senhores deputados e deputadas aqui, ela não tem mais sentido de existir. Se nós tivermos que ter o fato concreto do crime praticado, o inquérito construído, e faltando apenas a sentença judicial, não precisa de CPI. A CPI é exatamente para investigar, é comissão parlamentar de inquérito. Inquérito tem tradução no dicionário da língua portuguesa. É uma CPI de investigação, ou seja, há um elemento suspeito, há um indício, há uma pequena evidência de que pode ter havido alguma promiscuidade nas relações institucionais que são objeto da sua Constituição, é dever da CPI apurar. Ora, nós chegamos à conclusão recente na votação de 15-9 de que o grupo JBS não tem nada a ser investigado no Brasil em relação aos financiamentos, que foi muito bem já relatado aqui, entre os grandes financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil.
Ora, isto é a natureza constitutiva desta CPI. Se os grandes que inclusive foram objeto de constituição, justificativa para a existência desta CPI, não puderem vir aqui, é melhor encerrar a CPI, senhor presidente. Não há sentido nesta comissão parlamentar de inquérito. Da mesma forma, o requerimento que está em tela. A Odebrecht, que é uma das envolvidas em várias denúncias, é de domínio público, e esta empresa do senhor Taiguara Rodrigues dos Santos, a Exerja Brasil, a Odebrecht subempreitou, desviou e financiou recursos para esta empresa, exatamente no período consequente dos recursos obtidos do financiamento do BNDES para fazer complementação de obras em Angola. As evidências estão aí. Este cidadão é parente ou contraparente do ex-presidente que, segundo as informações de domínio público, virou, depois que saiu da presidência, presidente Lula, garoto propaganda da Odebrecht. Ora, indícios existem, e é esta a razão da nossa convocação para ele se explicar. Ele vem aqui e diz, olha, não tem nada a ver, está aqui os documentos, e acabou, o senhor vem e nutre de expectativas aqueles que estão querendo investigar seriamente nessa CPI. Por isso, renovo aqui o apelo a Vossa Excelência e aos nossos pares de que nós possamos começar o funcionamento dessa CPI ouvindo as pessoas que estão sendo suspeitas de terem sido beneficiadas por empréstimo do maior banco de fomento da América Latina. Agradeço, obrigado, Vossa Excelência. Deputado Carlos Melles, 2 minutos para Vossa Excelência. Presidente, eu estou vendo... Nós temos outros requerimentos para ser avaliados aqui hoje, que a não iniciativa aprovada agora, do relator Zé Rocha, da LBR, nosso da LBR, do Zalatini, da Marfrig, da LBR também, não tem sentido mais continuarmos a sessão e repensarmos a CPI se nós não tivermos a liberdade aqui da convocação, instrumento pela qual a CPI foi criada. Acho um absurdo o que está acontecendo aqui agora. Vai nos expor muito, vai expor a mídia vai buscar o porquê dos deputados que votaram contra e a CPI vai ficar desacreditada. Acho que Vossa Excelência, no nível que estão aqui os novos requerimentos para a convocação, não tem mais justificativa chamar os que estão aqui se o requerimento agora que não foi aprovado continuar assim. E Vossa Excelência permitir que assim o seja. Deputado Carlos Melles, nós somos um colegiado. Né? Eu acho que diminuir a democracia formada por várias correntes ideológicas e políticas é diminuir o parlamento também. Nós estamos num processo democrático de votação. Me perdoe, presidente. Cada um se coloca e se posiciona da maneira que mais lhe convém. Aqui é uma CPI. Pois é, mas trata-se de um colegiado, onde a maioria também delibera se aprova ou derrota os requerimentos. Delegado Edson Moreira. Senhor presidente, o pessoal está muito apressado. O pessoal precisa ter um pouco mais de cautela, porque cautela e caixa de galinha não faz mal para ninguém. Tudo vai ter seu tempo. Eu acho que a investigação, ela segue passo a passo. Vai trazer essas pessoas para vir para cá e vai perguntar para eles o quê? O pessoal nem analisou os documentos que estão lá no cofre. Chamar só para fazer espetáculo, não, senhor presidente. Vamos trabalhar sério. Vamos trabalhar sério que a gente chega lá. Então, por isso que não é a hora de chamar a pessoa. Não é a hora. Vai por mim que a investigação é passo a passo. Vai. Exatamente. Vocês estão muito apressados, gente. Aqui. Vocês estão muito apressados. E o apressado acaba atropelando tudo. É igual eu falando. Às vezes eu atropelo a palavra, porque eu falo muito rápido, pô. Então vamos devagar. Certo? Vamos devagar. Eu acho que tem que ter um pouco mais de cautela. E não pode ser no drama assim que o nosso ministro falou aqui. Está muito dramático. Vamos ser mais cauteloso. Bom mineiro, ministro.
Na cautela, presidente. Um passo de cada vez. Sem pressa. Agradeço, Vossa Excelência. Em votação, o item 10 da pauta, requerimento Minha número... palavra aí. Deputado Caio Narcio. Eu pedi. Eu achei que Vossa Excelência já tinha resolvido o seu problema aqui. Eu resolvi outro problema. Agora Vossa Excelência eu tem continuo outro ainda com o para problema resolver. nesse assunto. Senhor presidente, caro e nobre relator, acredito que hoje é um dia fundamental para essa CPI. É hoje que nós vamos delimitar se nós vamos fazer essa CPI de fato ser respeitada pelos brasileiros, pela imprensa e por esse parlamento, ou nós vamos jogar ela de fato no lixo. O que acontece aqui é que hoje nós vamos enfrentar a pauta das convocações que levam essa CPI a uma pauta de investigação de acordo com os fatos. E cabe a nós hoje, com o nosso voto, que todos os brasileiros estão vendo aqui hoje, cabe a nós, todos os parlamentares que estão aqui dentro, dar uma resposta concreta da nossa atitude e o que nós viemos fazer dentro dessa comissão. E peço atenção aos pares, que a convocação das pessoas, e dou o exemplo, por exemplo, do presidente Coutinho, que veio aqui, mesmo sem ser convidado, se ofereceu para fazer seus esclarecimentos de fato. E gostaria, inclusive, se fosse o caso da minha pessoa, gostaria de estar aqui. Se houvesse qualquer dúvida perante a minha idoneidade, seria o primeiro a me apresentar. Portanto, todos os requerimentos que estão aqui de investigação são da presunção da inocência, mas cabe às pessoas virem aqui e esclarecer para que não haja mais dúvida com relação a eles. Portanto, acho que é missão dessa comissão aprovar os requerimentos, até porque os inocentes possam vir aqui e ser, de forma mais rápida, inocentados, demonstrando que não tem nada a ver com as dúvidas que pairam. Ficarão, sim, mais dúvidas se aqui nessa casa nós não aprovarmos os requerimentos que estão em pauta. E, portanto, faço um apelo a todos, sob pena de sairmos todos nós desmoralizados dessa CPI hoje, que a gente possa aprovar o requerimento, os requerimentos de convocação. E é isso que eu espero de cada um e que os brasileiros em casa estão esperando dessa comissão. Portanto, votarei os requerimentos e peço aos pares que nos acompanhem para que façamos aqui uma agenda propositiva e que demonstre clareza no nosso propósito de investigação. Muito obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Caio Narcio. Em votação, o item 10 da pauta, requerimento número 83 de 2015 do senhor do senhor João Gualberto, que requer seja submetida à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito o pedido ora formulado de convocação do senhor Taiguara Rodrigues dos Santos, apensada o item 11 da pauta, requerimento número 110 do senhor Arnaldo Jordi. Senhoras e senhores parlamentares que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Aprovado o requerimento. Aprovado. Vamos ser justos aqui. Aprovado, presidente. Aprovado. Requerimento foi aprovado. Passa-se o item 1 da pauta. Item 1 da pauta. Item 1 da pauta. Requerimento número 3 de 2015 dos senhores. Não podemos ter votação nominal agora, não podemos ter votação nominal agora. Item 1 da pauta, requerimento número 3 de 2015 dos senhores Miguel Haddad e Raul Jungmann. Requer seja submetido à deliberação do plenário desta comissão o pedido ora formulado de convocação do senhor Ike Batista, do grupo EBX, apensados os itens 7, 9 e 23. Nós estamos votando o item 1 da pauta. Deputado Zaratini, essa matéria já está vencida, o plenário derrotou, o plenário aprovou o requerimento. Vou continuar sendo imparcial. Eu não posso ser babá de deputado aqui. Eu sou presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se Vossas Excelências dormiram no ponto, o problema não é do presidente, não é meu. A matéria está vencida. Item 1 da pauta. Para discutir o item da pauta, deputado Betinho Gomes.
Presidente, senhor presidente, o senhor não está sendo correto com a gente, senhor presidente. Toca a pauta, presidente. O senhor não está sendo correto. Não diga isso. Porque Toca a nós pauta, não tivemos condições de manifestar o voto. A matéria vencida, Nós deputado não tivemos Zaratini. condições de manifestar o voto, senhor presidente. Deputado Betinho Gomes. Senhor presidente. Toca a pauta. Para encaminhar o requerimento, conceda a palavra ao autor, deputado Miguel Haddad. Não grito, não. Matéria vencida, Zaratini. Senhor presidente. Não vem ganhar no grito, não. Essa matéria não foi corretamente votada, Zaratini. senhor presidente. Eu Essa não matéria vou, não veio não aqui vou para de maneira perturbar. alguma. Não Presidente, foi. matéria vencida. Eu queria restabelecer a ordem, por gentileza. Eu queria restabelecer a ordem. Eu, com a imparcialidade que assumi quando tomei posse como presidente dessa comissão, eu aguardei, inclusive, alguns segundos para que vossas excelências pudessem se manifestar. Eu não posso ficar dizendo para fulano, ciclano ou beltrano se manifestar, porque esse não é o papel de um presidente. O papel do presidente é colocar os requerimentos em votação e fazer a contagem dos votos. E foi isso, deputado Zaratini, que eu fiz. Eu fiz a contagem dos votos juntamente com a secretaria da mesa e com o vice-presidente. Então eu tive duas assessorias do meu lado. O primeiro vice-presidente e o secretário da mesa. Presidente. Não tem. Eu peço ao senhor. Deputado Zaratini, Vossa Excelência vai discutir o quê? Eu quero discutir. Isso já é matéria vencida. Matéria vencida, presidente. Matéria vencida, presidente. Já foi aprovado. Não está sendo correto. Os deputados estavam levantando a mão. Eu mesmo estava levantando a mão, senhor presidente. Se o plenário vai se comportar o assim, senhor vamos suspender proclamou o a sessão. resultado sem dar tempo a que os Eu deputados dei tempo, se manifestassem. até no espaçamento da minha fala. Senhor presidente, É matéria custa o senhor vencida. refazer a votação. A matéria vencida, nós já estamos discutindo o item 1 da A pauta. votação não custa nada, senhor Nós estamos presidente. discutindo O o senhor item tem que 1 da pauta. manifestar a maioria do plenário. Deputado, segue a A maioria do plenário. E o senhor não está, o senhor está impedindo que a maioria... Eu vou suspender a reunião por 2 minutos a fim de restabelecimento da ordem. Está suspensa a reunião por 2 minutos. Matéria vencida. Dormiram mesmo. Dormiram mesmo. Não, cada do prazo. Reabra a sessão e passo a palavra ao excelentíssimo senhor Miguel Haddad, autor do requerimento número 3, 2015, e que pede convocação do senhor Ike Batista, do Grupo EBX. Com a palavra, o autor, deputado Miguel Haddad. Senhor presidente, senhores deputados, até pelo já muito noticiado pela imprensa e em função das linhas de crédito e os financiamentos obtidos pelas empresas do senhor Ike Batista, se faz necessário a sua convocação para que possamos aí dirimir uma série de dúvidas, uma série de questionamentos. Razão pela qual eu apresentei o requerimento e peço aí ao plenário para que aprove o presente requerimento. Consulto se mais alguém gostaria de encaminhar. Deputado João Galberto. Informo que há requerimentos similares do senhor Carlos Melles,
Sérgio Vidigal e do deputado Arnaldo Jordi. Deputado Arnaldo Jordi, para encaminhar o requerimento a quem conceda a palavra. Senhor presidente, eu insisto na fundamentação desse requerimento na tese. Eu acho, nós já aprovamos aqui, e eu queria aqui dialogar com o deputado Edson, delegado Edson, e com outros deputados que disseram que nós precisamos esperar um certo cronograma. Eu quero insistir no seguinte: esses requerimentos hoje aqui eventualmente aprovados, eles irão para depois do dia 27, de acordo com o calendário. Portanto, nós temos praticamente o mês inteiro para ler, reler, analisar os documentos que já chegaram, inclusive, delegado. Tá certo? Nós não estamos sendo pegos de surpresa nisso. Esses requerimentos aprovados hoje, eles estarão sendo apreciados depois de toda aquela lista do calendário que nós já apreciamos. Agora, fica realmente muito esquisito situações como JBS, Ike Batista, Dalto Avancini, o seu Bené, esses personagens, repito, que já são personagens de outras investigações sob o mesmo objeto. Esta CPI silenciar ruidosamente diante dessas convocações. O que nós assistimos agora em relação ao grupo JBS, desculpem, com todo respeito, eu me submeto ao jogo democrático. É vergonhoso para esta CPI. É vergonhoso. Depois não querem que criem suspeição sobre financiamentos de campanha empresariais. É este o resultado. Qual é a isenção que tem uma comissão parlamentar de inquérito de deputados que receberam, e está aí a lista para quem quiser ver. A imprensa vai ter acesso. Aqueles que foram beneficiados por esses que estão sendo objeto de investigação aqui. Que isenção terão? É mais honesto, deputado Tadeu, a gente fazer esse debate de forma franca, sem subterfúgios. Agora, eu repito, senhor presidente, é preferível encerrar esta CPI do que deixar esses emblemas, esses personagens que são absolutamente emblemáticos para, e talvez algum deles, inclusive a razão de ser desta CPI, nós, repito, silenciarmos ruidosamente diante da convocação dessas pessoas. Eu espero que isso não aconteça com o senhor Ike Batista e os demais que possam vir aqui, e até uma oportunidade para eles provarem a opinião pública a esta comissão e a este Congresso que nada tem a ver em relação às suspeitas que pesam sobre eles. Agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Bebeto, pelo tempo de 3 minutos. Abre mão. Deputado Paulão. Senhor presidente, eu queria a questão de encaminhamento, é importante e isso não impede que cada colega parlamentar possa fazer sua intervenção. Mas para otimizar, inclusive, a CPI, eu acho que a gente teria que entrar no mérito, né? E, claro, serve a reflexão de cada pessoa aqui presente, cada parlamentar. Então, o requerimento fosse colocado em pauta e a gente tivesse maior celeridade na votação. Eu peço a compreensão de todos, ao invés de ficar só no discurso, todo mundo conhece as posições de cada um, que a gente pudesse otimizar a votação. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Betinho. Presidente, não temos problema nenhum em acelerar a votação dos requerimentos. Eu queria fazer um apelo a Vossa Mas Excelência. Mas eu queria, antes de entrar neste ritmo, aí me permita fazer aqui uma consideração, que é reforçando, inclusive, uma preocupação minha da última reunião, em relação à estratégia do banco de enviar documentos sobre o carimbo de sigilo. Vossa Excelência já falou que vai ter uma reunião com os representantes do banco para tentar esclarecer isso. Mas, presidente, está chegando ao cúmulo do ridículo que o banco está fazendo em relação às suas informações. Eu já recebi relação de membros do Conselho Fiscal, só nomes dos membros que o BNDES tem nas empresas por ser acionário, e o banco mandou como sigiloso. E aí, presidente, eu recebi dessa mesa a resposta em relação às atas que nós solicitamos dos contratos, das reuniões do Conselho Administrativo. Presidente, o banco informa que não pode, em outras palavras, que não pode enviar alguns documentos porque está sob sigilo e nega à CPI a informação sobre as atas que seriam essenciais para que nós pudéssemos analisar o que está sendo discutido nessas reuniões do Conselho Administrativo. E aí, presidente, parece mais brincadeira. O banco envia simplesmente, e o requerimento é claro,
O requerimento solicita inteiro o teor das atas e o banco apenas manda a relação das reuniões que foram votadas as atas. E nos nega o direito de saber o que é que aconteceu nessas reuniões. Presidente, essas informações são inócuas. O que está aqui nesse documento, que já está na mão da secretaria, absolutamente não acrescenta em nada. O banco não está sendo colaborador, está reforçando, pelo contrário, a imagem que a sociedade brasileira está tendo de um banco que não age com transparência. E esse documento, presidente, desculpe, mas ele não tem utilidade nenhuma. Aqui nós podíamos rasgar, que não tem validade nenhuma esse documento. Eu peço, Vossa Excelência, a sua interveniência para que o banco possa respeitar os pedidos de requerimento dessa CPI. Eu concordo com Vossa Excelência, deputado Betinho. Inclusive, o próprio banco já manifestou o interesse em estar aqui presente hoje para justificar esse excesso de precaução. O próprio banco já reconheceu que tomou a cautela demasiadamente. Por isso que faz questão de estar hoje aqui às 16h30, nesse mesmo plenário, para mudar essa forma de classificação dos documentos que estão sendo enviados para a CPI. Mas, para falar sobre o assunto, eu passo a palavra ao relator, deputado Zé Rocha. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, alguns diretores do banco nos procurou, a mim e o presidente, para justamente solicitar que pudesse apresentar aqui numa reunião da comissão como eles poderiam fornecer esses documentos. Informaram que não há nenhum problema por parte do banco oferecer todas as informações solicitadas. Agora, determinadas informações teriam que vir sob transferência de sigilo. E é isso que eles vão apresentar as suas razões numa reunião que foi convocada pelo presidente, que será logo em seguida a essa, para que eles possam apresentar essas preocupações deles e como o encaminhamento será feito por essa comissão no atendimento que eles terão que dar às requisições dos documentos. Eu acho importante a participação de todos os integrantes dessa CPI, porque justiça seja feita. O banco tem procurado o relator e o presidente, deputado Betinho, com a boa intenção de prestar todas as informações. O banco reconheceu que exagerou na classificação do envio desse material, mas o banco tem algumas propostas, eu acho interessantes, para que todos os parlamentares possam receber todas as informações possíveis. Deputado Davidson Magalhães. Só registrar que acho importante essa convocação e que a gente precisa dar celeridade. Essa reunião é importante com o pessoal do banco para tratarmos essa questão. Mais uma vez, eu acho que quem tem o que esconder pode até ficar preocupado em ficar se justificando. Eu acho que nós que temos um voto popular e que temos uma vida aberta aí à população, por isso que eu defendo o não financiamento de empresas na campanha eleitoral. Então é uma contradição e vi aqui em 2014 o PSDB recebeu das 10 maiores empresas doadoras 139 bilhões, mais do que até o próprio PT, em especial das 4 maiores empreiteiras em doação. As mais beneficiadas pelo BNDES volta a 65 milhões contra 58 milhões. Nós estamos fazendo uma apuração de irregularidades e precisamos ir a fundo nessa apuração. Agora, nesse discurso, nós precisamos manter a coerência e os fatos é que vão comprovar. Porque aqui, diferente da outra CPI, aqui já não existe a presunção da inocência, é o princípio da gente fazer esse processo de investigação. Senão não estão vindo aqui na qualidade de réus, estão vindo aqui na qualidade de investigados. Portanto, eu acho importante a gente ter essa diferenciação no trato em relação à CPI do BNDES, no que diz respeito à CPI da Petrobras. Só isso. Agradeço. Vossa Excelência, como autor, concedo a palavra ao deputado Carlos Melles. Presidente, eu confesso que estou absolutamente surpreso com os entendimentos e os aconchavos que existiram aqui dentro para esse tipo de não aprovação de requerimentos. Me preocupa muito. Eu já vi em 25 anos as coisas aqui acontecerem e a gente sair desmoralizado.
nós vamos sair desmoralizados dessa CPI a continuar esse procedimento. Não importa quem deu a PSDB, a Democrata, importa que aqui seja averiguado tudo e todos. E é por isso que nós estamos fazendo esse trabalho claro, transparente. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Caio Narso. Presidente, quero reiterar a posição do deputado Betim com relação aos documentos. É lamentável essa situação. Hã? Nós vamos resolver isso hoje. Não. Vossa Excelência pode ficar tranquilo que nós vamos resolver essa questão hoje. Eu tenho o direito de usar a palavra e na hora que Vossa Excelência estiver usando eu não atrapalho. Então eu quero que respeitem minha palavra. Eu quero dizer por quê. Nós estamos com o tempo correndo, com documentos vindo e aprovados, e eles não chegam como foram aprovados aqui dentro. Então, quer dizer, aí nessa do banco se retratar e ver como que ele vai proceder, é mais uma semana, 2 semanas perdidas. A gente não entendeu bem como que era para mandar os documentos. Olha, isso aqui não é piquenique, é uma CPI. Nós queremos que os documentos, da maneira como foram aprovados dentro dessa CPI, cheguem para que a gente possa investigá-los. Então, eu queria fazer dessas minhas palavras e acho importante que a gente possa votar, inclusive uma sugestão aqui, que a gente possa votar até o 16 em bloco aqui, para a gente poder dar mais celeridade aqui nessa comissão. Agradeço, Vossa Excelência. Como autor, concedo a palavra ao deputado Sérgio Vidigal, depois ao deputado Zaratini. Eu só gostaria de reiterar aqui que me sinto contemplado com a justificativa do deputado Miguel Haddad, quando faz solicitação da convocação do empresário Eike Batista, para que a gente possa realmente ter conhecimento de qual for o mecanismo desse empréstimo de mais de 10 bilhões de reais ao Grupo EBX, e evidentemente sabemos por que o BNDES financiou empresas que hoje estão em derrocada financeira. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado, último orador inscrito, deputado Zaratini. Senhor presidente, só para afirmar que eu acho que nós pedimos aqui, solicitamos um volume gigantesco de informações para o BNDES, que tenho certeza vão ser encaminhados, né? Eu acredito que nós temos que averiguar aqueles casos em que houve falência das empresas e que efetivamente pode ter havido prejuízos ao BNDES, né? Então, nós gostaríamos aqui de apoiar aqueles requerimentos que dizem respeito às empresas que tiveram ou podem ter trazido prejuízos ao BNDES. No caso da empresa do senhor Eike Batista, que foi à falência, ela não havia sido financiada pelo BNDES, certo? E depois as outras empresas que haviam sido financiadas tiveram o seu controle transferido para outras empresas, portanto, ao que consta, não houve prejuízos ao recurso público. Portanto, nós vamos votar contrariamente a esse requerimento. Agradeço, Vossa Excelência. Em votação, requerimento número 3 de 2015, apensados os itens 7, 9 e 23 dos deputados Carlos Melles, Sérgio Vidigal e Arnaldo Jordi. Requerimento número 3 do senhor Miguel Haddad. Requer seja submetida à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito o pedido ora formulado de convocação do senhor Eike Batista do grupo EBX. Senhoras e senhores parlamentares que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 2 da pauta, requerimento número 13 de 2015 dos senhores Miguel Haddad e João Gualberto. Requer seja submetido à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito o pedido ora formulado de convocação do senhor Ivan Ramalho, secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e presidente do Comitê de Financiamento e Garantia às Exportações, COFIG, para prestar depoimento. Este item de número 13, o requerimento número 13, está pensado ao item número 6 do deputado Carlos Melles. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, deputado Miguel Haddad. Senhor presidente, senhores deputados, a convocação se faz necessária até para que o senhor Ivan Ramalho possa prestar esclarecimentos sobre como o COFIG delibera em suas operações e estabelece os parâmetros e condições para concessão de assistência financeira às exportações e de prestações e garantias da União, razão pela qual nós apresentamos o presente requerimento. Consulta o deputado Carlos Melles, se vai querer encaminhar o requerimento, não.
Em votação, requerimento número 13 de 2015, do senhor Miguel Haddad e João Gualberto, apensado ao item número 6, de autoria do deputado Carlos Melles. Convocação do senhor Ivan Ramalho, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e presidente do Comitê de Financiamento e Garantia às Exportações COFIG, para prestar esclarecimento a esta CPI. Senhoras e senhores parlamentares que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Passa-se ao item número 3, requerimento número 43 de 2015, do senhor Carlos Melles. Solicita a convocação do senhor Wilson Zanata, fundador da empresa LBR Lácteos, para prestar depoimento nesta CPI. Consulta o autor se deseja encaminhar o requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse faz parte também do mesmo grupo de requerimentos de pessoas que foram financiados pelo BNDES e BNDES-Par e que merecem ser ouvidos nessa comissão, da mesma forma do grupo JBS. Agradeço, Vossa Excelência. Em votação, o item 3 da pauta, requerimento número 43 de 2015, do senhor Carlos Melles. Solicita a convocação do senhor Wilson Zanata, fundador da empresa LBR Lácteos, para prestar depoimento nesta CPI. Senhoras e senhores parlamentares que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Item número 5 da pauta, requerimento número 47, 2015, do senhor Carlos Melles. Solicita a convocação do senhor Dalton Avancini, ex-diretor-presidente da empresa Camargo Correia, para prestar depoimento nesta CPI. Requerimento número 47 está pensado ao item número 14, de autoria do eminente deputado Arnaldo Jordi. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, deputado Carlos Melles. Da mesma forma, senhor presidente, senhores deputados, no sentido do esclarecimento e do dever de chamamento àqueles que merecem ser ouvidos por essa CPI. Pela ordem, senhor presidente, falar contra. Deputado Zaratini, para encaminhar contra. Senhor presidente, o senhor Dalton Avancini já fez inúmeros depoimentos à Polícia Federal, à Justiça do Paraná, à CPI da Petrobras. Então, a convocação do senhor Dalton Avancini aqui vai ser meramente um espetáculo para fazer chamar a mídia. Não tem nenhuma função. Não tem vocação para espetáculo, não, deputado Zaratini, me perdoe. Eu estou com a palavra, deputado Carlos Melles. Então, nós aqui, senhor presidente, achamos que seria talvez mais interessante se a CPI requeresse a todos esses órgãos onde o senhor Dalton Avancini já fez os seus depoimentos, e se verificar esses depoimentos para ver se existe alguma coisa de interesse desta CPI, do objeto dessa CPI. Senão nós vamos estar aqui simplesmente chovendo no molhado. Então eu sou contrário a esse requerimento. Agradeço, Vossa Excelência. Passa a palavra ao deputado Arnaldo Jordi. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero ser impertinente até em algumas obviedades. Eu repito, o senhor Dalton Avancini já delatou ao Poder Judiciário e ao Ministério Público do Brasil, na Operação Lava Jato, que pagou propina. Esse era o objeto lá da Operação Lava Jato. Qual é a novidade que tem a ver com esta CPI? Ele declarou também que teve que superfaturar obras no BNDES para poder fazer jus ao pagamento de propina no valor de 102 milhões de reais. 102 milhões de reais. O presidente do BNDES e os diretores que já estiveram aqui, eu perguntei a todos eles se havia a possibilidade de superfaturamento nas obras. E eles nos disseram que em absoluto não. Que as obras foram todas tranquilas, transparentes, os contratos, foi pago aquilo que era devido, etc, etc, etc. Ora, há uma contradição flagrante entre o cara que fez a obra e que disse que pagou propina e que disse que teve que superfaturar e o banco que nos disse aqui, todos ouviram, está nas notas taquigráficas, de que não houve sequer suspeita de superfaturamento. Então, alguma coisa volatizou neste universo mágico da relação entre a Camargo Correia, presidida pelo seu Dalton Avancini,
que comanda o complexo Belo Monte, o consórcio de empresas que fazem Belo Monte. Ela é a principal participadora, integrante deste consórcio com 16%, e que, evidentemente, que, salvo os meus neurônios que concluem que há uma contradição visível, flagrante, inexplicável, entre a instituição que diz que não houve superfaturamento e o delator que diz que houve superfaturamento para poder pagar a propina, isso tem a ver com os interesses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Então, eu acho imprescindível, ao contrário do deputado Zaratini, que o senhor Dalto Avancini venha esclarecer isto, que não é objeto da Lava Jato. Lava Jato é problema de propina, de participação, de financiamento de campanhas, etc. e tal. Nós estamos falando aqui de superfaturamento de obras financiada em 82% pelo Banco Nacional. Aliás, a maior obra do PAC, como diz a propaganda oficial do governo. Então, essa é a razão do requerimento de minha autoria. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Edio Lopes. Senhor presidente, eu gostaria de ter do autor alguns pequenos esclarecimentos. Primeiro, se o BNDES licitou a obra de Belo Monte. Segundo, se o BNDES tem um contrato de execução da obra de Belo Monte. Terceiro, se o BNDES pagou fatura de Belo Monte. Respondidas essas três questões, formaremos juízo. Deputado Arnaldo Jordi, para responder o deputado Edio. Eu fico, deputado Edio, lhe devendo essas perguntas. Vossa Excelência teve a oportunidade de perguntar isso para o presidente do banco, para o vice-presidente do banco, para o diretor de ações jurídicas do banco, para o diretor de ações institucionais do banco, e não perguntou, vem perguntar para mim. Eu não sei, deputado Edio. Só pergunte para o banco. Senhor presidente, então o botequim da esquina pegou o empréstimo do banco e vendeu fiado, o banco tem que ser responsável por isso. Eu acho de todo descabido, desproposital, os argumentos apresentados pelo requerente. Em votação, o item 5 da pauta, requerimento número 47/2015, do senhor Carlos Melles, apensado o item 14, de autoria do deputado Arnaldo Jordi. Solicita a convocação do senhor Dalto Avancini, ex-diretor-presidente da empresa Camargo Correia, para prestar depoimento nesta comissão parlamentar de inquérito. Senhoras e senhores parlamentares que o aprovam, permaneçam como se acham. Verificação, senhor presidente. Não cabe verificação ainda, deputado Zaratini. Tem textício, é aprovado, presidente. Tá aprovado. Passa-se ao item 8 da pauta, requerimento número 50/2015, do senhor Carlos Melles. Solicita a convocação do senhor Marcos Póvoa, ex-presidente da empresa LBR Lácteos, para prestar depoimento nesta CPI. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, deputado Carlos Melles. Aqui há um acordo, deputado Zaratini, todos estão de acordo para ouvir que é o mesmo incidente da LBR, só que aqui no caso como ex-presidente dessa empresa de lácteos. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Carlos Melles. Em votação, requerimento número 50/2015, senhor Carlos Melles. Solicita a convocação do senhor Marcos Póvoa, ex-presidente da empresa LBR Lácteos, para prestar depoimento nesta CPI. Senhoras e senhores parlamentares que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Passa-se ao item 13 da pauta, retirado por solicitação do autor. Item 15 da pauta. Requerimento número 187/2015, do senhor José Rocha. Requer que o senhor Antônio Delfim Neto seja convidado a colaborar com esforços dessa CPI para esclarecer aspectos das operações de crédito firmadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Delfim Neto é economista e professor emérito da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ocupou os postos de ministro da Fazenda, da Agricultura e de ministro-chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, e também foi deputado federal por 5 mandatos. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, deputado relator José Rocha. Senhor presidente, pelo currículo do ex-ministro Delfim Neto, pelo conhecimento que ele tem na área da economia e por ter sido ministro da Fazenda e ocupou outros ministérios na República, eu acho que ele pode dar uma grande contribuição a esta comissão, vindo aqui para falar sobre as questões da economia que envolve o BNDES
na promoção do desenvolvimento econômico e social do país. É isso aí, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Consulto se mais algum parlamentar gostaria de encaminhar. Deputado Alexandre Baldi. Eu só queria fazer um comentário, senhor presidente, que apoio, né, o pedido de requerimento do relator, mas que se houvesse uma consulta ao ex-ministro Delfim Neto pelas suas condições de saúde e atualmente a forma pelo que ele vem, obviamente, pela avançada idade, em condições de se locomover e de estar aqui presente conosco, mas seria muito enriquecedor. Agradeço, Vossa Excelência. Não tenha dúvida alguma de que a CPI vai tomar todas as medidas cabíveis para que ele possa ter toda a tranquilidade para comparecer a essa CPI. Em votação, item 15 da pauta, requerimento número 187/2015 do senhor José Rocha. Senhoras e senhores parlamentares, que o aprovem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se ao item 16, requerimento número 188/2015 do senhor José Rocha. Requer que o senhor José Augusto de Castro seja convidado a colaborar com os esforços dessa CPI para esclarecer aspectos das operações de crédito firmadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. José Augusto de Castro é presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao relator José Rocha. Senhor presidente, são os motivos óbvios aí dele ser presidente dessa grande entidade que possa aqui trazer as suas colaborações no sentido dos questionamentos que os deputados possam fazer e essa relatoria em relação justamente a todos esses contratos que são realizados entre o Brasil e os projetos financiados no exterior. Portanto, é realmente uma grande contribuição, espero que possamos ter aqui com a vida do senhor José Augusto. Ok. Agradeço, Vossa Excelência. Consulto se mais algum parlamentar gostaria de encaminhar. Em votação, requerimento do senhor relator José Rocha. Requer que o senhor José Augusto de Castro seja convidado a colaborar com os esforços dessa comissão parlamentar de inquérito, item 16 da pauta. Senhoras e senhores parlamentares, que o aprovem, permaneçam como se acham. Aprovado. Item 17 da pauta. Requerimento número 206/2015 do senhor Carlos Zaratini. Requer ao governo do Estado de São Paulo cópia de inteiro teor de todos os contratos e documentos referentes ao processo de licitação do projeto de implantação da linha 15, prata do metrô de São Paulo, em sistema de monotrilho no trecho entre as estações Vila Prudente e Hospital Cidade Tiradentes, por meio de operações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, deputado Carlos Zaratini. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nós encaminhamos aqui o requerimento que está sob o número 17, o 18, o 19 e o 20. Todos eles tratam de se verificar os processos de licitação de obras do metrô de São Paulo que foram financiadas pelo BNDES. Né? Então, várias dessas obras tiveram participação de empresas que estão sendo investigadas e nós gostaríamos de apurar, então, como foi esse processo de licitação com recursos públicos do BNDES. Então, se for até possível que se vote em bloco, eu acho que todos têm o mesmo sentido, o mesmo objetivo. Senhor presidente. Vamos já ver isso aí. Deputado Goulart. Senhor presidente. Senhor presidente, nobres senhores deputados, é apenas para manifestar minha posição contrária, visto que eu tenho um respeito muito grande pelo deputado Zaratini, mas acontece que as obras, as licitações feitas por qualquer governo do Estado são feitas no Estado, fiscalizado pela Assembleia Legislativa e pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, não tem nada a ver, podemos até questionar financiamento do BNDES, mas não a licitação. Então, eu vejo que o governo do Estado não teria, esse processo não teria que vir à CPI. É a minha impressão. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Caio Narcio. Na sequência, o deputado Betinho. Gostaria aqui de compartilhar a preocupação do deputado Zaratini. Ele demonstra, em alguns requerimentos, a total
falta de compromisso com as informações, com o que lhe é conveniente. Quando ele quer investigar, ele deseja fazê-lo de forma muito firme. Gostaria de ir de encontro ao requerimento dele e pedindo para que, ao aprovarmos esse requerimento, que eu acho que é positivo, possamos incluir também os contratos do governo do Distrito Federal, os contratos do governo do Estado do Rio de Janeiro, a linha 4, os contratos do governo do Estado do Ceará e Fortaleza e os contratos também do governo do Estado em Belo Horizonte. De acordo com esse pensamento, o deputado Zaratini demonstrará estar em favor das investigações do banco em geral, não só de uma parte das suas preocupações. Então, eu faço a solicitação ao deputado Zaratini, que em outros requerimentos não teve essa mesma vontade de investigação, que agora ele possa ter essa vontade que seja comum de todos e que, ao aprovarmos o requerimento dele, possamos constar o aditivo desses lugares para que possam ter essas mesmas informações nessas outras localidades. Se o deputado não se opuser, faça aqui o compromisso de votar com ele todos os requerimentos, inclusive em bloco, na pedida dele, incluindo essas localidades. Se ele não se opuser, como acho que não vai fazer, pois demonstra que tem a vontade da investigação plena, acho que nós poderemos entrar num consenso investigativo para o melhor esclarecimento dos fatos. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Eu já retomo a palavra ao deputado Zaratini para que possa responder a Vossa Excelência. Deputado Betinho Gomes. Senhor presidente, acho que está muito clara a intenção do deputado Zaratini, exclusivamente de gerar um factoide em torno de uma questão que não diz respeito essencialmente a essa CPI. Mas como o deputado Caio Nácio aqui encaminhou, nós não vamos nos opor na medida que também se ampliar para os outros estados, outros municípios e o governo federal que tenham licitado obras com financiamento de recurso do BNDES. É bom dizer que essa iniciativa ela é inócua, porque o deputado poderia ter acesso por outros meios. Os documentos de licitação são públicos. Bastava o deputado fazer um ofício pela lei da transparência e solicitar ao governo do Estado o processo licitatório. Mas, se quer fazer a solicitação para criar um fato, nós vamos apoiar desde que haja o adendo à inclusão desses outros órgãos, governo federal, governos municipais, todas as licitações que envolvam financiamento de recursos do BNDES. Apenas para dizer que nós não temos a mínima preocupação em relação a esse assunto, mas evidentemente não é correto você querer solicitar apenas do governo do Estado de São Paulo e deixar de fora outros estados, como foi dito aqui pelo deputado Caio Nácio, inclusive do próprio governo federal, processo de licitação do governo federal em relação a obras que são financiadas pelo BNDES. Agradeço, Vossa Excelência. Eu vou passar a palavra a todos que solicitaram e pedir a brevidade, que nós temos 6 oradores inscritos aqui para discutir essa questão. Senhor presidente, só uma Edson questão Moreira. de ordem. Desculpe, deputado Miguel Haddad. Só uma questão de ordem. Mas seria muito importante termos a manifestação do deputado Zaratini. Mas ele não é obrigado a se manifestar. Não, mas é só um pedido, é só um pedido. Só estou fazendo um pedido, se há concordância ou não, só isso. Não, presidente, e a palavra a ele, presidente. Vossa Excelência quer ouvir os oradores inscritos, deputado Zaratini? O deputado Zaratini faz questão de ouvir todos os inscritos. Deputado Edson Moreira. Bahia também. O período que foi feita essa obra. O período dessa obra. O período dessa obra aí. No requerimento não consta, mas o deputado Zaratini depois vai explicitar a Vossa Excelência. Não, porque é o seguinte, nós estamos investigando de 2003 se for para trás de 2003, não é inócuo. Tem que ser inócuo. Então, só isso aí, senhor presidente. Eu não estou vendo qual a necessidade eu não sou do PSDB, eu não sou de nada. Eu não estou vendo necessidade nenhuma. Isso aí é revanche, pelo que eu estou vendo. Isso é revanche. Aí não está certo. Usar a CPI para fazer revanche não está certo não, senhor presidente. Deputado Paulão, com a palavra. Senhor presidente, eu acho interessante a fala de alguns colegas, inclusive o deputado Betinho, que falou anteriormente, quando ele fala que o requerimento do deputado Zaratini é factoide, né? Tudo o que é proposta do PT é factoide. Inclusive o seu partido, se vai verificar alguns clássicos como a CPI da privataria, o papel que teve do BNDES no governo
do partido dele, inclusive o papel que teve o Luiz Mendonça quando foi presidente do BNDES. Então, isso não é um problema de factoide. O deputado Zaratini aqui está solicitando cópia. Ele não está criando ainda nenhum processo de julgamento. Está solicitando informações. E a proposta do deputado Caio, que o deputado Zaratini vai externar, é importante fazer esse debate. Na realidade, o que a gente percebe aqui é que a bancada do PSDB é contrário a essas informações. E fica, deputado, Vossa Excelência se inscreva, Vossa Excelência se inscreva. Garanto a palavra ao deputado Vossa Excelência se inscreva e fale. Vossa Excelência se inscreva e fale. Vossa Excelência se inscreva, faça sua inscrição e fala. Eu não interrompi quando Vossa Excelência falou. Certo? Não faça ilação, não. Estou falando aqui o que é fato. Vossa Excelência, da sua hora, faça a sua inscrição. Então, o deputado Betinho, que falou que é factoide, o deputado Zaratini apresentou um requerimento solicitando informações. É importante, sim, que a gente inclua, como a proposta do deputado, que é muito coerente, deputado Caio, incluir vários requerimentos fazendo adendo aqui, a exemplo do Rio de Janeiro. É importante a gente discutir a questão de Salvador. Por que não? Vamos fazer todas as discussões. Deputado Zaratini, eu faço um pedido a Vossa Excelência, como integrante da bancada do PT. É importante aqui informações. Nós queremos informações. Não é? É verdade que a questão temporal tem um prazo definido, tem um foco definido. E todos aqui temos experiência em relação a esse fato, porque se a gente pudesse aprofundar o período do PSDB, quando Luiz Mendonça foi presidente do BNDES, e o desserviço que ele fez para a nação brasileira. Deputado Zaratini, no momento exato, Vossa Excelência vai falar, mas é importante discutir e incluir esse requerimento, inclusive não só do Rio de Janeiro, mas da cidade de Salvador. Agradeço, deputado Paulão. Deputado João Galberto, com a palavra. Senhor presidente, primeiro eu quero explicar para o senhor Paulão, para que o Caio, primeiro a falar sobre esse requerimento do Zaratini, ele foi favorável. Tá? Diferente do senhor, que acha que quer esclarecimento e acha que a turma do Friboi não tem nada aqui a explicar, porque o senhor votou contra a convocação dele. Acho que o senhor deve explicar isso para todos que estão aqui, dizendo por que o senhor votou contra. Nós fomos favoráveis, sim. Agora, é lógico que não vai chamar só de São Paulo. Se houve algum problema com o contrato do BNDES, talvez com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Brasília, com Belo Horizonte, com a Bahia, pode ser. Então convoca todos, qual é o problema? Só isso. E nós somos a favor. Não coloque palavra ao vento e inverdades. Nós fomos favoráveis. O senhor foi contra a convocação da turma do Friboi. Próximo orador, deputado Davidson Magalhães. O deputado Zaratini, que também inclua aí o metrô de Salvador. Agradeço. Deputado Augusto Coutinho. Presidente, também reiterando o metrô de Salvador, e nós vamos votar favorável a todo esse conjunto de documentos juntos. Isso, Vossa Excelência. Deputado Bebeto. Senhor presidente, veja bem, nós estamos aqui com o objeto definido dessa CPI. Os requerimentos que foram apresentados, me parece uma definição seletiva do que votar e não votar. Isso está claro para nós. Os requerimentos iniciais, numa manobra regimental para inversão de pauta, visou uma capa de proteção ao JBS, isso é uma seletividade, uma capa de proteção ao JBS. As razões talvez estejam no subterrâneo de relações que precisam vir a público por aqueles que devem explicações, inclusive relativa ao tal empréstimo vinculado, BNDES e a JBS, e que, portanto, nos requerimentos subsequentes, as falas dos senhores e senhoras parlamentares vai no sentido do apoiamento para convocar dos mais diversos setores da atividade econômica que obtiveram financiamento do BNDES, né, estas representações empresariais. São medidas seletivas. No entanto, este requerimento do deputado Zaratini, que nós entendemos que foge ao objeto, porque pede licitações, não está levando em consideração o financiamento, para demonstrar a posição clara do PSB de que seja apurado integralmente todos os fatos que esta CPI objeta alcançar, nós vamos fazer um apoiamento e solicitando, inclusive, a inclusão do metrô da cidade de Salvador para que seja objeto de verificação.
Último orador inscrito, deputado Alexandre Baldi. Bem, senhor presidente, eu também gostaria de reiterar as palavras dos meus colegas de bancada, deputado Caio, deputado Betinho, deputado João, que nós não temos nenhuma objeção a aprovar o requerimento que examine. Apesar de, como já foi mencionado, a Lei de Acesso à Informação, poderia colocar aí à disposição de qualquer cidadão as informações sobre as licitações públicas, que são muito benditas. Mas nós queremos, do PSDB, colocar aqui todos os contratos, e já foi aqui até colocado pelo deputado Betinho, rasgado os documentos que nos chegam. Então, muitos colegas aqui têm informações privilegiadas, porque comentam até sobre contratos e sobre documentos que nós não temos ciência. Então, nós queremos sim, porque é uma situação para Belo Monte e a situação em outro local ela é distinta. Então, nós queremos investigar, queremos colocar aqui empresários, políticos e todos aqueles que tiveram relação direta ou indireta, que se beneficiaram de alguma forma de qualquer tipo de empréstimo do BNDES ou de compra de participação. Então, a nossa bancada, ela vem em peso aqui colocar que o deputado Zaratini possa aceitar esse aditivo e que inclua, assim, a investigação de todas essas outras obras similares que foram objeto de concessão de empréstimo por parte do BNDES. Passa a palavra ao deputado Zaratini para que possa responder às indagações. Eu só queria que o deputado Caio Nárcio precisasse os contratos que o senhor também quer adendar. Quais são? Todos esses requerimentos que são investimentos em metrô, em todos os estados com contratos vinculados ao BNDES. Podemos incluir também o BRT de Belo Horizonte? Sem problema. Então estamos de acordo, incluindo o BRT de Belo Horizonte. Há um acordo, então. Eu consulto vossas... E o BRT do Distrito Federal, por favor, senhor presidente. Vossa Excelência, então temos um acordo. Eu consulto Vossa Excelência, a gente pode votar os 4 itens. Em bloco. Em bloco. O consenso e o acordo de Vossas Excelências. Em votação, requerimento número 206. Em votação, requerimento número 207. Em votação, requerimento número 208. E em votação, requerimento número 209 do senhor Carlos Zaratini. Senhoras e senhores parlamentares que aprovaram, inclusive, os adendos e aprovam os requerimentos, permaneçam como se acham. Aprovado. Aí, ó, agora essa CPI está andando. Passa-se ao item 22, requerimento número 241 de 2015, do senhor Miguel Haddad. Requer seja submetido à deliberação do plenário dessa comissão parlamentar de inquérito, pedido hora formular de convocação na condição de testemunha do ex-presidente do frigorífico Independência, senhor Graciano Roberto Russo. Concedo a palavra ao deputado Miguel Haddad, autor do requerimento. Senhor presidente, as razões não são muito diferentes dos requerimentos anteriores. O frigorífico Independência teve financiamentos pelo BNDES, isso foi amplamente divulgado pela imprensa. É importante que nós possamos aí ter detalhamento, maiores informações em relação a essas linhas de crédito. São essas as razões. Senhor presidente. Deputado Zaratini. Me parece que tem, depois desse requerimento, se eu não estiver enganado aqui, tem um outro requerimento do senhor Fersen Lambranho, da LBR Lácteo, certo? Da Marfrig Group, né? Que poderíamos votar juntos se houvesse concordância de todos. Eu consulto o plenário, se há discordância ou concordância de Vossa Excelência, para que a gente possa votar todos em bloco. Concordância? Concordância, senhor. (22, 24, 25 e 26). Item 22, requerimento número 241 de 2015, senhor Miguel Haddad. Item 24, requerimento número 245 de 2015, senhor Carlos Zaratini. Item 25, requerimento número 248 de 2015, senhor José Rocha. Item 26, requerimento número 251 de 2015, senhor José Rocha. Senhoras e senhores parlamentares, que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria, mais uma vez, de ratificar o convite a Vossas Excelências. Às 16 horas e 30 minutos, nós teremos aqui mesmo, nesse plenário, a assessoria técnica e jurídica. Quanto? E jurídica do BNDES.
Se eles já estiverem aí, a gente já pode, na sequência, tratar dessa questão interna que envolve o envio de requerimentos a esta comissão. Presidente. Deputado Betinho Gomes. Só acrescentar uma informação, a questão da resposta das atas, que me parece que já está sendo disponibilizado. Mas também há um requerimento de nossa autoria, o requerimento 7, que foi em relação aos contratos da refinaria Abreu e Lima. Alguns questionamentos não foram respondidos pelo banco. Então, eu vou registrar Vossa Excelência para que na reunião já seja tratado também. Peço que Vossa Excelência oficialize o pedido de Vossa Excelência, que eu pessoalmente me comprometo em tratar do assunto de Vossa Excelência, deputado Betinho Gomes. Muito obrigado. Agradeço a presença dos senhores parlamentares. Presidente, a questão de ordem. Deputado Caio Narso. Presidente, eu tenho um requerimento extra-pauta aqui da convocação do senhor Wagner Freitas, presidente da CUT. Eu estou com um requerimento extra-pauta, não consegui colocá-lo antes da sessão. Gostaria de saber se é possível fazer um acordo com Vossas Excelências, com o nobre relator, de não haver a necessidade de eu fazer extra-pauta e ele constar na próxima sessão. É possível? Vossa Excelência pode colocar na próxima sessão, mas hoje, infelizmente, eu não posso atender Vossa Excelência. Não, eu não estou pedindo hoje, eu estou pedindo para na próxima... Na próxima sessão... Só um minuto, Na próxima sessão deliberativa, Vossa Excelência tem toda a autonomia para fazê-lo. Gostaria de saber o seguinte, se podemos contar com a inclusão na pauta sem a necessidade do Amanhã nós não teremos sessão deliberativa, mas nós temos oitiva de 2 ex-presidentes do BNDES. Talvez na próxima sessão semana, deliberativa, existe o consenso com o relator, com a presidência, de incluir o requerimento sem a necessidade da minha... Vossa Excelência já tem a anuência do relator. Tá ok? Então agradeço desde já. Obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Agradeço a presença dos senhores parlamentares, das assessorias e dos demais presentes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, convocando nova reunião para quinta-feira, dia 10 de setembro, às 9 horas, em plenário a ser definido para a oitiva dos ex-presidentes do BNDES, senhores Eleazar de Carvalho e Carlos Francisco Lessa, às 9 da manhã. Está encerrada a presente reunião. Obrigado pela presença de todos.